Organizando aqui pra gente começar a live. Assim, eu que estou aprendendo a mexer aqui. É novidade para mim. E a Alce vai entrar. Eita. A Alce tá dando que eu não consigo te colocar como se você fosse moderadora. Alce, vê se convida para ver se eu. Eu tô tentando te aceitar, mulher. Problemas tecnológicos. Mas vai dar certo. Uhul! Pronto, conseguiu. Apareceu. Conseguimos, Dani! É, Uau! Gente, Mercúrio retrógrado aí dessas coisas, mas deu certo. não deu certo, tá tudo certo. Gente, boa noite, quem está chegando, quem vai entrar. Então, hoje é um dia muito especial, porque a gente vai conversar, né, sobre menopausa e reposição hormonal. E eu sou Alci Cabral, terapeuta em ginecologia natural. Convidei Dani Calassa, né? Dani é médica de família, a gente já corrigiu isso no post, mas é importante dizer agora. E eu fiz algumas disciplinas com Dani, porque Dani também é ginecologista natural, terapeuta em ginecologia natural. E durante o curso a gente se cruzou, né, em algumas disciplinas e foi bem interessante, claro, porque Dana é da área médica, então a interlocução, né, com as professoras, com as nossas mestras, entre nós, é muito importante nesse momento, porque Dani também está nessa área da medicina normativa, travando duros combates dentro dessa medicina e, ao mesmo tempo, vendo onde é que elas podem se aliar para o nosso bem-estar, nossa saúde, o nosso bem viver. Então, Dani, muito grata aí por aceitar esse convite e fazer esse debate tão importante para nós, as mulheres que estão, né, nessa transição menopáusica ou que já estão na menopausa. E aí, meu bem, eu passo a palavra para você falar um pouquinho de você, se apresentar e a gente tocar aí nosso papo sobre esse tema tão importante. Sim. Então, boa noite, né, a todas e todos que estão aqui. Como o Alcio já me apresentou, eu sou a Dani e sou médica de família e comunidade, que é uma especialidade médica, acho que eu preciso explicar, porque muita gente não conhece. Eu não sou ginecologista, né? Eu sou terapeuta em ginecologia natural, aí eu prefiro usar esse termo para não confundir como médica ginecologista. E aí, enfim, o meu foco principal é no cuidado de mulheres, né? Mulheres de todas as faixas etárias, de todos os ciclos de vida, inclusive nessa fase de transição da menopausa. Então, que bom, Dani, uma boa explicação importante para quem está chegando, né? A sua experiência aí na área médica e atendendo as comunidades como médica de família, que é tão importante, né, gente? É muito importante a gente ter esse serviço esse braço médico, né, para ajudar as pessoas dentro das comunidades. Eu acho importantíssimo. Isso é uma conquista desde a Constituição de 88 até implementar levou muito tempo, né? E muito tempo também, Dani. A gente vem fazendo pesquisa sobre os anos 70, 80, e foi muita luta dos movimentos feministas para chegar até aí, sabe? Muita luta também do feminismo negro, das mulheres negras e das feministas de maneira geral para a gente conquistar essas práticas do SUS. Foi uma longa trajetória. Mas vamos entrar no nosso tema, que é muito importante para a gente, né? Para que a gente possa esclarecer as pessoas e as mulheres, para que elas possam fazer escolhas, né? E aí eu queria que você explicasse, porque muita gente tem dúvida o que é a menopausa mesmo, assim, como conceituar a menopausa, né? Eu acho que Uhum. o primeiro ponto é esse, para a gente tocar aí a conversa. E quem tiver aí, gente, vai fazendo as perguntas para a Dani, para tirar as dúvidas. E a gente vai levando aqui essa conversa e vai tirando dúvidas de vocês também. Boa noite, Maristela, bem-vinda. Pode falar, Dani. Sim, então,
a menopausa, né? O que é a menopausa? A gente considera, do ponto de vista médico, a menopausa como a data da última menstruação da mulher, né? A menarca, a gente chama a primeira menstruação. Quando foi a primeira vez que você menstruou? E a menopausa seria essa última menstruação. E aí, como é que a gente sabe quando é a última menstruação? Enfim, com o tempo, né? E aí a gente calcula 12 meses. Assim, você ficou, tá na faixa etária esperada, claro, né? Então, depois dos 40 anos, ficou sem menstruar por pelo menos um ano, aí a gente considera que entrou na menopausa. Dependendo, se for antes dos 45 anos, entre 40 e 45 anos, geralmente a gente vai pesquisar se tem outras causas relacionadas que podem estar relacionadas à menopausa. Ou que não, que possam causar essa ausência de menstruação sem ser menopausa, tá? Mas, de forma geral, é assim. Agora, antes dos 40 anos, a gente considera a menopausa precoce. E aí, nesses casos, também precisa fazer algumas investigações para descartar outras condições que podem causar esse tempo sem menstruação prolongado e que não é menopausa, ou que seja, de fato, a menopausa precoce, quando a gente não encontra essas outras condições, tá? Então, a menopausa é essa última menstruação. Então, um ano sem menstruar nessa faixa etária, assim, depois dos 40 anos. E aí, esse é o marco. E aí, outra coisa que seria interessante falar é o climatério, porque a gente fala muito da menopausa, mas na verdade a gente quer se referir ao climatério, que é a fase de vida da mulher que pode vir alguns anos antes, né? Vem alguns anos antes da menopausa, que já vão surgindo os sintomas, que a gente diz que são sintomas da menopausa, mas a mulher ainda menstrua, né? Então, quais são esses sintomas mais comuns? Calorão é o principal, né? 80% das mulheres vão sentir calorões durante esse período do climatério, que é esse período mais prolongado, digamos assim, que alguns anos antes, que pode levar 2 a 8 anos antes da menopausa em si, antes da última menstruação, até, enfim, os 65 anos de idade, tá? Essa é a faixa que a gente chama de fase do climatério. E aí, os sintomas mais comuns para essa fase do climatério são esses: os fogachos, os calorões, a irritabilidade é comum, a alteração do humor, a insônia também é comum, secura vaginal, diminuição da libido. Então, são alguns dos sintomas, né? Então, e aí, Dani, eu queria falar um pouquinho aí. A gente fala assim, é a última menstruação, né? A partir da última menstruação. Mas é incrível, gente, porque quem está entrando na menopausa, efetivamente a gente não sabe quando vai acontecer a última menstruação. Porque aí a menstruação ela começa a ficar irregular, irregular. Aí você passa 2, 3 meses sem menstruar, daqui a pouco você menstrua. Aí você acha que não vai mais menstruar, aí você menstrua de novo. Então, 6 meses você menstrua. Então, assim, Sim. porque, sobretudo, né, as mulheres que têm companheiro, que estão casadas com homens ou companheiros, enfim, tem a possibilidade da gravidez nesse período e é um grande risco. Então, assim, todo cuidado é pouco nesse momento, porque você pode estar ovulando. Com toda a dificuldade dos ovários, mas você pode estar ovulando. E às vezes a gente escuta, né, de mulheres com 47, 48. Estou grávida, uma amiga minha, aos 48, né, uma filha de 18, se estou grávida, meu Deus, eu não esperava mais. Então, o sufoco que é? É como também, Dani lembra aí, a menarca, né? Você não sabe quando a primeira menstruação vai chegar, Uhum. né? E você não sabe quando ela vai embora. Aí, efetivamente, a gente entra na menopausa quando você data, e aí é importante as mulheres começarem a registrar, Sim. né, a sua menstruação, a ter um diáriozinho e começar a anotar para depois poder dizer, não, faz um ano que eu menstruei. E aí, né, constatar que realmente a pessoa, a mulher está na menopausa. Então, isso é bem importante. E Dani falou aí de uma questão muito importante que é o climatério, né, Dani? Quando a menopausa não é precoce, aí tem vários motivos, né, que ela pode ser precoce, desde doenças dificílimas, né, como o CA, mas também tem outras razões. Mas quando ela não é precoce, né, Dani, a gente tem que lembrar que é um processo. A partir
Exato. Pelo menos 40 anos, o corpo vai dizendo: olha, tô mudando. Ei, presta atenção, tô mudando. Os hormônios estão diminuindo. Ó, aí, assim, é incrível como a nossa cultura não dá importância a isso e nem nós fomos educadas para isso, né? Para a gente prestar atenção nessas mudanças corporais, porque o corpo é muito inteligente, né, Dani? Ele vai Sim, avisando, né? avisa. Avisa. E, na verdade, essas mudanças corporais, às vezes acontecem, como eu disse, de 2 a 8 anos antes da menopausa. Então, às vezes, antes dos 40, você já vai estar sentindo algumas mudanças, que não necessariamente são esses sintomas mais clássicos, mas, às vezes, é uma irritabilidade só, que você acha que é a TPM ou algo relacionado, sabe? Às vezes, é uma mudança no peso, no metabolismo, alteração do sono. Às vezes, é só alteração, a insônia, antes dos 40, e isso pode estar relacionado a essa transição, sabe? Esse período da menopausa. A transição menopáusica. Isso. Cessa, que bom que você está aqui, viu? Maravilha você estar aqui com a gente. Que bom mais uma vez aí fazendo essa discussão com a gente. E aí, Dani, eu sei que há todo um debate, né, sobre a importância da reposição hormonal. Algumas médicas, inclusive, às vezes indicam um pouquinho antes, quando elas já veem o estrogênio baixar, a progesterona, e já indica-se, olha, que tal tomar um pouquinho de reposição hormonal? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, para a gente o que é exatamente essa reposição hormonal, quem pode tomar, quem pode fazer, quem não pode, né? Como ela é feita, para a gente tentar entender um pouco esse debate e também o leque de opções que as mulheres podem ter e não abraçar imediatamente a reposição, sem saber se, né, se podem ou não, né? Porque não é todo mundo que pode. Uhum. Então, a gente, né, chama de terapia de reposição hormonal, mas recentemente houve uma mudança do ponto de vista médico para chamar de terapia Sim, hormonal da hormonal. menopausa. E eu acho que essa mudança foi importante porque quando a gente fala de terapia de reposição, é como se estivesse faltando alguma coisa. E aí é como se todas as mulheres precisassem repor algo quando chegasse nessa fase da vida. E na verdade, não. Né? A terapia hormonal da menopausa, ela tem as suas indicações, mas não é para todo mundo, né? Tem contraindicações também, e ela precisa ser feita com cautela. Então, o primeiro passo, né, é entender o que é essa terapia de hormonal, né? É quando esses sintomas, né, e aí eu vou falar quais são as principais indicações, elas geralmente não vão resolver ou não vão melhorar com outras mudanças que a gente precisa fazer antes, né? Principalmente de estilo de vida. E aí, essa transição menopáusica, geralmente ela vai ser mais leve quando a mulher ela já tem um estilo de vida mais saudável. Ela já, por exemplo, já faz atividade física de forma regular, ela já tem uma dieta balanceada, ela já tem um sono tranquilo, enfim. Ela já tem uma organização, isso tende a diminuir os sintomas dessa transição. Então, as principais indicações da terapia hormonal da menopausa são a principal, assim, que né, que fica no topo da lista, são os calorões, principalmente quando eles são moderados a graves. É difícil dizer o que é moderado ou grave, né? Eu acho que é melhor dizer assim, causa uma disfunção, ou seja, a pessoa não consegue fazer nada por conta desses calorões. Não é algo que, vem rápido, passa e eu tô bem. Não. É uma coisa que fica incomodando muito, sabe? E ele muitas vezes não deixa a pessoa dormir. Então, e aí, quando eles são refratários, ou seja, eles não melhoram com as mudanças de estilo de vida, com a dieta, com a alimentação, com cuidados naturais também. Então, a gente vai pensar nessa reposição hormonal. Então, ela pode ser indicada. Essa terapia, né, de hormonal, não reposição. Essa É, terapia, sim. É, e, diga lá. Dani, um comentário aqui da Maristela que diz assim: estou na menopausa há 9 anos, sofro muito com insônia, secura deve ser secura vaginal e falta de libido. E eu não fiz, né, a reposição, não fiz a terapia hormonal. E Uhum. aí seria interessante a gente conversar um pouquinho,
né, sobre essa situação. Porque, porque Dani, também assim, as mulheres que têm, né, histórico de câncer na família, né, da mãe, as mulheres que têm problemas cardiovasculares, têm alguns problemas de saúde que interferem e interditam pensar nessa terapia hormonal, porque ela pode trazer mais malefícios do que benefícios. Não é? Tem um debate bem importante, não só debate, tem pesquisas sobre isso, né? Valendo sobre isso, né? Eu Isso. queria que tu falasse um pouquinho aí. Vou falar sobre as contraindicações, né, os riscos Olha, dessa terapia. Mas antes eu queria só concluir a questão das indicações, que tem essa questão dos certo, certo. fogachos, e nesse caso que você falou, eu esqueci o nome da pessoa, É Maristela que está comentando Maristela. aqui. Insônia, secura, falta de libido. Pronto. Então, por exemplo, a insônia só em si, a libido em si, não tem uma indicação formal da terapia hormonal. Existem outras terapias que a gente pode utilizar, outros cuidados para esse cuidado da insônia e da secura. E do. Da Como foi? falta de libido. Da falta de libido. Isso. Mas a secura, ela também tem cuidados naturais, É. mas ela é uma indicação formal para a terapia hormonal, que aí pode ser feita tópica, com creme vaginal, com pomada vaginal, sabe? Que tem hormônio. Mas existem outras possibilidades não hormonais também, que podem ser tentadas primeiro. Às vezes, um lubrificante vaginal é, pode ser útil e já reduzir bastante essa secura, tá? Mas uma das indicações é esse ressecamento vaginal, essa secura vaginal pode ser utilizada a terapia hormonal da menopausa. Mas, E a menopausa, mas, diga. Dani, nesse caso aí, eu não sei qual é a idade, Maristela, sua idade, mas, por exemplo, primeiro assim, qualquer reposição, qualquer terapia hormonal tem que ter acompanhamento médico, né? O médico, isso a gente sabe. Mas também, Dani, a gente tem que lembrar para quem está aqui nos ouvindo que tem a janela de oportunidades. Sim, sim. Então, a pessoa, digamos que parou de menstruar, por exemplo, eu parei aos 50 anos. Aí 9 anos se passaram. Aí agora eu vou começar a minha reposição hormonal? Não, né? É, a janela de oportunidade, esse tempo que você usou, ele é utilizado para dizer assim, qual seria o período ideal para fazer essa Ideal. terapia hormonal. E aí, o que os estudos, né, dizem é que essa janela ideal é até, no máximo, 10 anos depois da menopausa. Por isso que é importante saber a data de quando é que foi essa menopausa. Então, são até 10 anos e antes dos 60 anos, tá? Então, se a pessoa não sabe quando foi a última menstruação, a gente considera até 60 anos como data limite. Depois disso, não é indicada, porque aumenta o risco cardiovascular, o risco de ter problemas como um infarto, mas principalmente acidente vascular cerebral, que é o derrame cerebral, tá? Então, esse risco aumenta depois dos 60 anos e depois de 10 anos da menopausa. Então, ela não é indicada. Essa janela de oportunidade é esse período, né? Mas no caso da secura vaginal, em específico, a gente utiliza hormônios locais, então são cremes vaginais. Nesses casos, eles podem ser utilizados fora, digamos assim, da janela de oportunidade, porque eles têm um risco muito menor. Quando a gente fala da janela de oportunidade, a gente quer utilizar principalmente para os hormônios de via sistêmica, que seriam os adesivos transdérmicos, Uhum, os comprimidos, eles têm maior risco de causar esses efeitos depois dessa janela de oportunidade, tá? entendi. E também lembrando para ela, Dani, e para Maristela, que em termos da secura vaginal, também a gente tem algumas alternativas. A gente tem o óleo de abacate, a gente tem o óleo de gergelim, a gente tem o óleo de coco, a gente tem a babosa. Então, a gente pode fazer óvulos com esses óleos, que eles são maravilhosos para a nossa vulva. E usar 3 vezes na semana, e aí você vai experimentando, né? Inclusive, não passar sabonete, que piora muito. No lugar de passar sabonete na vulva, né? Quando você tomar banho, já deixa o olhinho de coco ali, já faz uma massagenzinha na sua vulva, já deixa ela molhadinha, lubrificada e tá tudo certo. E à noite usar o óvulo.
Porque aí você faz, né, Dani? A gente sabe, pela ginecologia natural, você está fazendo um tratamento natural. E aí você vai sentindo se está ok para você, né? Se Isso. você vai ficar confortável, se você já está bem para ter relações sexuais, se para o autotoque, inclusive. Então você vai ter que se experimentar um pouquinho antes de abraçar, né, a possibilidade dos hormônios. Sim, Isso eu acho, né? inclusive Olha aí, assim, Maristela está dizendo que ela está com 64 anos. E isso. aí, Maristela, a gente não sabe quando você, qual foi a sua última Ela menstruação, disse que foi mas há essas 9 anos. há 9 anos, pronto. Há 9 anos que ela então já passou a janela de oportunidade, né? Isso, mas Mas, assim, ela é, pode, tem todas essas opções sim, naturais que você acho. falou, né, que são importantíssimas e a gente utiliza hormonal, terapia hormonal, quando a gente não consegue bons resultados com a terapia natural, digamos assim. E aí, todas essas opções que você falou são ótimas, inclusive óleo de coco, né, também, que pode fazer com óvulo vaginal, e aí, é É, isso. e uma das coisas que uma das nossas mestras, Dani, que é a Bel Said, ela diz, olha, gente, eu tenho feito um experimento com óleo de gergelim, né? Uhum. Para fazer a massagem na vulva, para colocar, às vezes, com a seringa lá dentro, porque a natureza dele é incrível, ele tem uma natureza quente. Então, quando você introduz o útero, faz, ai, que delícia. É bom ouvir essa Então, experiência. é Bom muito saber. interessante. Eu vou comprar o óleo de abacate, que a Bel também indicou, para experienciar, sabe? Como fica, tá, Maristela? Colocar no útero, como é que o útero reage. É bem interessante a gente se experimentar nesse sentido, para ver o que que o seu corpo abraça, como ele fica bem, se é com óleo de coco, com abacate, com gergelim, o que é que funciona melhor para você antes de fazer essa tentativa, né, com o hormônio sintético, mesmo em formato de creme, como o Dani apontou. Até porque, né, Dani, quando a gente olha para o cenário geral, não são todas as mulheres que têm acesso, né, a esse tipo de terapia, porque custa caro. Eu não sei exatamente como está, até que ponto o SUS atende, não atende? Eu não sei bem quais são as políticas do SUS Hum. para atendimento das mulheres de maneira geral, né? Pronto, então vamos falar sobre isso. Depois eu volto para as contraindicações que você tinha perguntado antes. Eita! Eu Gente, prefiro que eu fale. eu atrapalhei Dani aí, viu? Vamos falar do Depois a SUS gente agora, volta para a contraindicação, tá bom. tá? Então, em relação à terapêutica, né, no SUS, primeiro, você vai começar num posto de saúde. Então, lá, muitas vezes você vai conseguir esse atendimento e vai bastar, sei lá, com a enfermeira e com o médico, a médica da unidade que, enfim, atende a sua residência. E aí vai passar por uma consulta, fazer o exame de prevenção, que também faz no posto de saúde, tudo isso, né? As mulheres, quando entram na menopausa, geralmente esquecem da importância do exame de prevenção do câncer de colo de útero, mas ele ainda precisa ser feito. E aí, o posto de saúde é um ótimo lugar para se ir e fazer essa avaliação. E aí, na consulta, você pode conversar sobre os sintomas que você tem, e se for necessário, pode ser feito um encaminhamento, né? Pelo profissional que lhe atendeu, para você ir para um ambulatório especializado em climatério. Mas antes disso, o próprio médico, o enfermeiro da unidade, eles têm capacidade de atender e já começar o tratamento, digamos, de outras vertentes, tá? Da base, que é fundamental. Então, conversar sobre, eu vou repetir várias vezes isso, a alimentação, atividade física. Então, assim, na base do tratamento da melhora dos sintomas dessa transição menopáusica, a gente precisa incluir uma alimentação regular, diminuindo e saudável, sabe? Diminuindo ultraprocessados e processados, incluindo grãos, sementes. Então, por exemplo, semente de abóbora, semente de linhaça, girassol, gergelim, como você já até falou do óleo, né? São excelentes para essa fase de vida. Porque eles regulam o ciclo, eles dão uma melhorada em várias questões hormonais, tem fitoestrógenos, então
a alimentação está nessa base. Então, na unidade de saúde da família, tem, às vezes, equipe NASF, que tem nutricionista e pode te ajudar a orientar essa questão da alimentação. Tem a parte de educação física também, né? Tem a academia da cidade no SUS. Então, eu não consigo ir para academia, mas tem um parque, eu tenho uma academia da cidade. Então, o SUS vai conseguir em relação a isso. E aí tem também centros aqui em Recife, né? Eu estou falando de Recife, onde eu conheço mais, e a minha maior experiência, que são os centros de práticas integrativas e complementares em saúde. São dois, o CIS e o Guilherme Abá. E aí, o Guilherme Abá fica no Hipódromo, Zona Norte, e o CIS fica lá perto da Universidade Federal de Pernambuco. Os dois são locais que têm atendimento como acupuntura, como alimentação viva, que também podem ajudar, né? Entendendo que essa transição e a saúde da mulher, ela é uma questão ampla, né? Não vamos focar só, né, nessa questão hormonal, mas precisam de vários desses outros aspectos serem vistos e avaliados em consulta. Então, o SUS, ele está junto nesse todos esses processos, né, em todas essas linhas. E aí, para você utilizar esse serviço das práticas integrativas, você vai passar também pelo posto de saúde e, enfim, ser avaliado pelo médico, enfermeira, e pedir um encaminhamento, enfim, ele vai avaliar se tem essa necessidade de um encaminhamento para esses centros, tá? Então, tudo isso começa no posto de saúde. E aí, se for necessário, também tem os ambulatórios especializados no climatério, que é nessa fase, que aí geralmente são ginecologistas que estão nesses serviços. E aí, em relação às opções medicamentosas, quando a gente fala de terapia hormonal, o único que a gente vai ter pelo SUS é o estriol, que tem inclusive no posto de saúde, então o médico e a enfermeira podem prescrever. Mas transdérmico, gel, enfim, comprimido, outras opções, infelizmente a gente ainda não tem. Então, acaba sendo oneroso, sim, para os usuários do SUS. Para as usuárias do SUS, né? Depois eu volto aí para essa questão, Dani, porque para saber se, né, a formação dos médicos do SUS, das médicas, tem essa compreensão maior sobre a saúde feminina e não localizada. Mas eu quero voltar contigo aqui para as contraindicações, que eu acho bem importante a gente marcar, né, quem não pode fazer a terapia hormonal de jeito nenhum, Sim. que não é indicado, de se acalme, porque tem outras saídas. Sim, sim. Como você falou, Alcio, câncer de mama, né? Ele não pode, porque ele é um câncer relacionado a hormonal, estrogênio principalmente. E aí ele não pode, a gente está dando estrogênio, né? Nessa reposição, nessa terapia hormonal. Então, não pode fazer. Se tiver câncer, história pessoal, a mulher já teve câncer de mama ou está com câncer de mama, ou um alto risco, quando tem alto risco também a pessoa tem um histórico familiar importante que classifica essa pessoa como alto risco para câncer de mama, não é indicado, tá? Fazer essa terapia hormonal. Também, se ela já teve um derrame cerebral, se ela já tem um alto risco cardiovascular, teve um infarto, uma doença coronariana, né? Aquela ponte de safena, essas coisas, enfim, também não é indicado. Se também teve trombose, também não é indicado, trombose venosa, né? Profunda. E aquelas contraindicações que a gente falou, de uma menopausa, já tem mais de 10 anos que teve, né, a última menstruação, ou tiver mais de 60 anos, também não é indicado. Certo. Maristela fez uma pergunta para você, Dani, mas Maristela, eu não estou entendendo. Se Eu esse acho Dani que ela quis consegue. dizer líquen plano. Eu acho que foi Ah, isso. tem O líquen, relação com o aumento da. Sim. o líquen plano ele é uma alteração da pele, que aí eu não sei, eu acho que talvez ela esteja falando na região da vulva, porque ele pode aparecer em outras partes do corpo. Ele não tem relação com a menopausa em si. Ele pode aparecer em outras fases da vida. Às vezes, a gente não sabe muito bem a causa do líquen plano. Tem uma relação de imunidade, enfim. Eu não sei de onde ela está falando, de que lugar específico, e existem alguns tipos. Teria que ter tido uma avaliação melhor, mas de forma geral, ele não tem uma relação específica com a menopausa. Mas no fato da secura vaginal, né? Essa área está mais seca, está mais atrófica, que a gente chama,
isso pode ser que ocasione alguns problemas de pele sejam mais comuns, tá? E aí por isso que tem que cuidar muito da hidratação da pele, como o Maus falou, com óleos, e E hidratar bastante essa pele. essa hidratação, Dani, Maristela falou assim, Ana Ruba, e essa hidratação, além do óleo, a gente tem que lembrar de ingerir água, tomar água, água mineral, aquela música do carnaval, água, água mineral. Sim, Porque uma das coisas que a gente sabe com o avanço da longevidade e do envelhecimento é que a gente sente menos sede. Então, eu, por exemplo, eu saboreio, assim, água para mim é uma conversa grande. Aí eu boto, assim, meio litro na minha frente, saborizo. Opa, estou trabalhando em conseguir tomar meio litro. Saborizada. Aí boto mais meio litro, saborizada. E aí eu vou chegando aos 2 litros e 300 ml por dia, que é mais ou menos minha meta. E essa meta depende do peso, depende da altura, né? Mas, assim, tomar água para hidratar, nos hidratar por dentro, né? fundamental. Porque essa secura não só é vaginal, ela é na pele, é a secura na pele, no rosto, a secura do cabelo. Então, a gente realmente, por conta da baixa do estrogênio, a gente tem um processo de ressecamento muito grande. E cuidar da vulva, né, é muito importante nesse momento, de maneira geral, né, com essas alternativas mais naturais aqui, mas lembrar, né, Dani, que tem que tomar água, a gente tem que lembrar de tomar água, porque o corpo da gente, uma ou outra mulher, como minha amiga Mônica está aqui, que bom, Mônica, que você está aqui. Por exemplo, Mônica é uma pessoa que ela sente sede. Eu, assim, morro de inveja. Ela sente sede, ela toma água o tempo todinho. Mas quem não tem essa propensão de sentir a sede e tal, aí a gente vai ter que, né, que ir colocando saborzinho na água, nos tratando com todo carinho, dizendo, bora, meu amor, tá na hora de tomar água de novo e tomar É, água. Então, é muito importante, Maristela, fazer isso, né, lembrar da água. Tem outra pergunta aqui, Moema. Moema Calácia. E é, quando a pessoa não tem, eu acho que você conhece. conheço, conheço. E quando a pessoa não tem mais no útero, como saber se precisa fazer? Boa pergunta, viu, Dani? Reposição hormonal, Uhum. como a terapia hormonal. Passa a bola para você. Sim, então, Mônica é, dizendo aqui, ó, só de falar já me deu sede. sim, eu tô aqui bebendo um chazinho. É, então, em relação a essa pergunta, né, Sim, Moema, ela é importante. Então, primeiro, a pessoa, ela falou não tem útero, né? Então, precisou fazer uma esterectomia, tirar útero por qualquer motivo que seja, e ela tirou antes dessa faixa etária da menopausa, né? Então, enfim, menstruava normalmente e depois parou de menstruar porque não tinha útero. Como saber, né? Eu acho que primeiro, como se está nessa faixa etária, nessa transição, né? Nessa fase do climatério. Então, os sintomas vão aparecer como em qualquer outra mulher, porque o que determina essa questão toda hormonal da gente são os nossos ovários. Então, se os ovários eles permanecem, né? Então, geralmente tira o útero e mantém os ovários, você vai viver a flutuação e a questão hormonal de forma normal, como as mulheres que têm útero. E aí, essa transição para a menopausa vai ser igual. A diferença é que você não vai ter o estalo de, eita, parei de menstruar, não vai ter essa questão da datação. Mas os sintomas eles vão aparecendo. E aí a reposição, essa terapia hormonal, ela vai ser indicada com as mesmas indicações de quem tem o útero. Então, se tiver um calorão muito intenso que não melhora com cuidados naturais, aí vai ter indicação. Tá na faixa etária, né? Então tá, depois dos 40 anos, tendo esse calorão, não tem mais o útero, pode-se fazer, certo? Se tiver entre 40 e 45 anos, pode-se fazer alguns exames para avaliar essa questão, que é o FSH, mas assim, não é muito fidedigno, porque ele pode estar normal e a é. pessoa está nessa transição da menopausa. Então, o exame normal não vai dizer que está tudo bem, né? O que importa é o que a pessoa está sentindo. E a partir disso é que a gente vai construindo o caminho do que é melhor para ela dessa terapêutica. Então, se tiver um calorão,
muito insuportável, né? Que não deixa dormir. E aí tentou várias medidas naturais, como por exemplo, eu vou dormir agora com menos roupa. A gente mora em Recife, né? Tô falando aqui que é de onde tá, que é muito calor. Então, algumas dicas, né, desses cuidados naturais é dormir com pouca roupa ou sem roupa, evitar alimentos muito condimentados que aumentam o calor, né? Por exemplo, canela, ou então tomar muito café, porque isso também vai aumentar o calor. E Tomar um fazer essa chá muda, e tomar um tomar um chazinho. chazinho de amora, E, que a amora é massa para sim, diminuir o calorão, sálvia né? também. Eu tô com um A chazinho de sálvia sálvia aqui. também, É. a sálvia também. A gente abraçar alguns chás que eles ajudam muito, né, Dani? Primeiro, eu acho que você toca numa questão muito importante, que é olhar para a alimentação. Uhum. Não vamos depositar tudo na conta da menopausa, porque é muita coisa para ela resolver. Ou ser responsável, né? Mas assim, se a pessoa tem uma alimentação extremamente condimentada, né? Muito picante e usa muito café durante o dia e chá, né? Adoro chá de canela, mas hoje eu olho para a canela com toda a responsabilidade. Tomo de manhã, né? Para dar, mas não Uhum. toma à tarde, não toma à noite. E o café também eu já maneirei muito. Então, assim, a gente tem que olhar para isso com mais seriedade e se tiver num calorão, retirar o máximo possível desses alimentos super picantes e que jogam a nossa energia lá para cima e entrar com um chazinho de amora, de sálvia, né? Entrar com alimentação menos condimentada, né? E aí a gente, para a gente, eu diria para a gente facilitar o processo do nosso corpo. E outra coisa que eu acho interessante, Dani, a gente falar, a gente parar de guerrear. O corpo não é nosso inimigo, Uhum. ele é nosso amigo. A gente tem que entender o que ele está passando para ajudá-lo e não guerrear com ele, né? Então, eu acho que eu escuto muito relato de guerra, porque eu não aguento mais, porque eu não aguento. Meu amor, você só tem ele, vai ter que aguentar. Não só isso, vai ter que ajudá-lo para fazer essa travessia. É uma travessia para entrar no portal da menopausa, porque ali não é uma passagem só, é uma fase da vida que pode durar 30 anos ou mais. Você vai ficar em guerra com seu corpo 30 anos ou mais. Então, acho que a gente tem que olhar para isso de uma outra maneira, né? E aí foi ótimo você apontar essa questão da alimentação, que ela é muito, que ela é uma dos pilares, né, da boa saúde, do bem-estar para qualquer fase, inclusive, né, Dani? Não é só para Sim. menopausa, não. Uhum. Gente, eu queria dizer, olha, quem está aqui, aproveita para fazer as perguntas. Opa, Carmen Calaça, acho que você conhece. Como melhorar a libido nessa fase, minha doutora? Vamos ajudar esse mulherio. É, a libido, ela tem vários aspectos, assim, né, que precisam ser vistos. Então, ela é muito complexa, porque não é uma questão só hormonal, né? Claro que tem todo, mas eu acho que tem uma conjuntura cultural, sociocultural, toda uma questão, principalmente para a mulher. Porque a mulher, ela geralmente é sobrecarregada do cuidado. E aí, como ter libido, como ter prazer, e aqui não falando só da libido sexual, certo? Que é o prazer sexual, que é muito importante, mas falando do prazer na vida, porque a gente começa a falar, para chegar na libido sexual, precisa entender do prazer na vida. Como é que tá o prazer dessa mulher para outras coisas na vida, né? Também. Porque muitas vezes a mulher se perde nessas tarefas domésticas ou no trabalho de casa e fora de casa e não consegue olhar para si. Então não tem tempo para esse prazer, né? Então é complexo, né? Como eu disse, não é uma coisa que dá para olhar de forma só hormonal ou pontual, mas precisa entender em que contexto essa mulher vive, como é que está a relação, né, no casal, como é que está o desejo por si própria também, né? Porque é importante. É, e aí, a partir disso, e entendendo, enfim, tem várias estratégias para a gente trabalhar a libido, mas eu acho que precisa começar a pensar nisso. Como é que está o prazer na vida, de forma geral? Esse prazer entra por outras vias ou não? E como modificar isso, tendo esse olhar amplo, porque eu acho que
falar sobre libido é falar sobre essa coisa ampla, assim, não é uma coisa muito pontual, não. Não sei se eu respondi o que a pessoa queria, mas é, Eu concordo, Dani, mas vou dizer para Moema, vê só, não, para Carmen Calassi. É, tem algumas estratégias boas. Enquanto você não resolve esse negócio bem grande que Dani colocou aí, que é muito processo terapêutico, tem que ir pro divã, minha irmã, tem que ir pro divã. Mas assim, a gente sabe que do ponto de vista também natural, tem algumas coisas legais para se fazer e fáceis, né? Se a gente está falando da libido sexual mesmo, assim. Maca peruana vermelha. Essa maca peruana gente, é uma colher de chá. E você pode, se você não tiver nenhum problema com ginseng, você pode tomar as duas juntas. Ginseng e maca peruana. Ah, Alce, não achei a maca peruana vermelha, compra normal. Evite tomar a maca peruana black, porque ela é indicada para os homens por conta da quantidade de hormônio que ela tem masculino. Mas ela traz uma energia muito grande. Ela é considerada um Viagra feminino, só que natural. Só que ela traz uma energia, mas ela traz uma energia para tudo. Para você ir para academia, para você trabalhar, para você cuidar da sua vida. E ela aumenta a libido de forma natural. E aí você tem, por exemplo, tem uma amiga que ela tem problemas cardiopatas e ela não se deu bem. E aí você experimenta só a maca, só a colherzinha de chá, pode ser num dedinho de água, no suco, numa vitamina pela manhã. E você vai sentindo como ela funciona em você. Eu já uso a maca há 5 anos. Eu acho a maca fantástica e eu uso com ginseng, eu acho maravilhosa. E aí meu uso é a maca, ginseng, uma colher de cada uma, limão e uma colher de mel de abelha, 2 dedinhos de água. Faço meu shot pela manhã quando acordo. Energia pro dia todo, para subir nas paredes. Então, muita energia. Maravilha, Alci. É bom ouvir de quem usa, né? De é, quem faz uso na prática. então ela super funciona, sabe? É muito legal. E eu tenho indicado para algumas mulheres que eu atendo, para as minhas amigas também, tá todo mundo na maca. Então, mas veja, mas também não é só a maca, né? É isso que Dani colocou no início, e aí eu vou voltar para outra fala de Dani, antes de explorar, no instante uma hora passa, vixe Maria. Que é o conjunto, né, Dani? Assim, você falou lá atrás, né? Atividade física. Gente, atividade física. Eu estou com preguiça. Convide sua preguiça para ir para atividade física. Não tem mais senão. Tem que fazer. É simples. Não tem mais assim, eu detesto, tem que fazer, meu amor. Tem que fazer. Atividade física tem que fazer. Então, convide seu corpo a experienciar. Eu vou caminhar, vou dançar, vou praticar yoga, vou para o Pilates, vá experimentando. E quando o seu corpo já estiver todo animadinho, leve para a academia da cidade ou para a academia para fazer musculação. Porque a gente precisa de fortalecimento dos músculos Isso, Josi. para proteger nossa cadeia óssea. Exatamente, Alci. É, E nessa fase há uma perda, né, é. importante de massa óssea, massa muscular. Então, é fundamental a musculação. É fundamental porque, enfim, reduz o risco de fratura, né, o risco de queda, Isso, que é muito comum. Então, é importante. Outro dia, gente, eu vi uma senhorinha, eu moro em Casa Amarela, zona norte do Recife, eu vi uma senhorinha tentando subir o degrau do ônibus. E alguém que estava embaixo, duas pessoas ajudando ela a fazer isso. Por quê? Porque ela não tinha força nas perninhas para fazer esse, né, desse O impulso. impulso. E aí precisa realmente da força muscular. Então, a Dani falou da atividade física, da alimentação. Dormir para a gente é importantíssimo, é imperioso dormir. Dormir 7 horas pelo menos. Ai, mas eu tô com insônia. Tem vários chás, né, Dani? Tem É. chás, tem rituais. Diga aí, Dani. Ah, de chá eu adoro, né? Então, É, tem valeriana, que é ótimo, que falei, dá um sono bom.
Tem o chá de mulungu, esse é um pouquinho mais forte. Eu digo, tome com parcimônia, certo? Não exagere, não tome todo dia, mas mulungu também dá uma acalmada. E a sálvia, que eu falei que é bom pro calorão, também ajuda no sono. Então é dois em um, né? É, A sálvia, ela é excelente para a questão do sono também. Aí sono e é, camomila, esses mais comuns, maracujá, folha de maracujá. é, e o mulungu, eu faço uso do mulungu, Dani. O detalhe que a gente tem que observar no mulungu é os 3 dias seguidos no máximo, porque ele é ansiolítico mesmo. Ele é. Uma vez eu errei a dose, coloquei uma dose assim substancial. Foi uma das primeiras vezes que eu estava. Hoje eu já tenho uns 3 anos tomando mulungu. Hoje eu já estou mais assim. Já sei quem é o É. mulungu. Hoje eu tenho mais cautela. Mas uma das primeiras vezes que eu usei, deu 8h30 e eu da manhã e eu com aquele sono imenso. Meu Deus, como é que eu vou sair da cama? Mas foi a dosagem exagerada de mulungu que eu usei. E Ele aí é. eu aprendi que mulungu você tem que ter muita cautela, porque ele é ansiolítico, ele é muito forte e ele nem tem sabor nem cheiro. O bicho é danado. Porque ele nem tem sabor nem tem cheiro. Mas se você errar na mãozinha, haha. Haha. Então ele faz a gente dormir profundamente, mas a indicação é que a gente use só 3 dias seguidos. Depois você bota camomila, sálvia. Você não pode fazer 7 dias de mulungu. Não é recomendável, gente. Então, muito cuidado com as ervas são preciosas, maravilhosas, mas tudo em excesso pode prejudicar, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Sim. É, Eita, alguém falou aqui, ó. Mônica, já estou para além da menopausa, mas o café, até onde me dá calorão? Mas o café, talvez ela quiser, ainda me dá calorão, né? E a gente falou até hoje, o café realmente é uma coisa, né, Dani? Café, Sim. a gente sabe, é um estimulante, Tem que também ter cautela com ele. tem cautela. Eu queria te perguntar, Dani, quem está aqui quiser fazer, doutora, com o tempo vai aliviando os sintomas? É uma boa pergunta, Maristela. Sim, Maristela, não é para sempre, não. Assim, principalmente o calorão, que é o principal, né, que incomoda. As pesquisas dizem que ele, em média, pode durar até 8 anos depois da menopausa, né? Isso varia, mas seria uma média. Mas a tendência é que vá diminuindo com o tempo esses sintomas. Agora, tem mulheres que permanecem, tá? Então, uma porcentagem menor pode permanecer por mais tempo, até depois dos 60 anos, enfim, dos 70. Mas aí, esses casos precisam ser individualizados. É, muito legal, Maristela, tua pergunta, porque, por exemplo, minha mãe, que partiu aos 84 anos, eu tinha pena da bichinha, porque até os 84 anos ela sofria com calorão. Na época em que ela partiu, que foi aí na pandemia, eu não tinha conhecimento ainda suficiente para ajudá-la, né, nessa questão. E hoje eu entendo que se a gente, por exemplo, sabe que tem que mudar a alimentação, que tem que diminuir o café, que pode entrar com os chás. Eu acho que a gente ajuda o corpo a entender que está em outra fase da vida. Mas se a pessoa não tem essa chance, essa possibilidade, né, Dani? Talvez os sintomas eles ultrapassem aí. Então, Uhum. eu vi minha mãe até os 80 e poucos anos com calorão e a gente sem saber muito o que fazer na época para ajudá-la, né? Mônica está perguntando aqui, ó. Pode tomar a maca mais de uma vez ao dia? Eu, eu vou responder, tá, Dani? Responda. Mônica, eu não recomendo não, tá? A maca ela é muito forte e é bom ter cautela com a maca. Quando eu comecei, Dani, a usar a maca, eu usava mais, sabe? Eu usava mais do que uma colher de chá. Quem disse que eu dormia? Haha, cadê o sono? É, Eu bom. queria subir pelas paredes, queria correr à noite, enfim. Mulheres que correm com o lobo à noite era eu, né? Então, toda a cautela com a maca peruana. E Mônica, ela diz que gosta muito do Guaraná em pó. E Guaraná também é muito bom. Eu, particularmente, eu não me dou bem com o Guaraná. Uso uma vez ou outra para substituir o ginseng. Aí, então, eu faço a maca com o Guaraná ou a maca com o ginseng.
mas de maneira geral me dou melhor com o ginseng. E mais o guaraná, ele é muito bom, muito energético, o guaraná em pó, ele é muito, muito energético. Como não tem perguntas aí, eu vou fazer uma pergunta para você, Dani, porque é uma coisa que a gente escuta falar sobre, né, a reposição hormonal, que são os hormônios bioidênticos. E aí eu queria passar a bola para você aí, porque essa live vai ficar gravada e as pessoas podem ver depois, né, essa Uhum, questão que é importante. sim. Então, tá bem na moda sendo falado, né, sobre essa questão. E é vendido, né, pelo mercado, que ele é caro, como uma alternativa natural ou mais segura, ou melhor do que a terapia hormonal que a gente já conhece, que é bem estabelecida. Mas, na verdade, os hormônios bioidênticos, pelos consensos de sociedade, né, de ginecologia, enfim, tanto internacionais quanto nacionais, eles não têm evidências científicas suficientes que sustentem o seu uso, tá? Então, são substâncias que eles se assemelham, do ponto de vista químico, aos hormônios que a gente produz, nosso corpo produz, por isso que eles são chamados de bioidênticos, mas não há estudos suficientes que comprovem que eles são naturais. Não dá, porque ele é igual ao nosso corpo, ele não causa dano. Não, veja bem, a gente, com o nosso corpo, a gente também pode, com o próprio nosso hormônio, a gente pode causar dano a nós mesmos. Através, por exemplo, câncer de mama é através do nosso próprio hormônio que acontece, que se manifesta. Então, assim, não é porque é parecido com o nosso que ele não tem risco de causar danos. E aí, não é algo que é recomendado, certo, pelas sociedades médicas atualmente. É algo que tem se colocado muito no mercado, existe o interesse, né, claro, mercadológico e enfim, da indústria farmacêutica, mas do ponto de vista científico não tem comprovação de que ele seja superior aos hormônios que nós já conhecemos, porque esses já são mais estudados, né? Então a gente já sabe os efeitos, inclusive demorou-se, né, vários anos para a gente entender que esses hormônios que a gente utiliza hoje, né, os comuns para essa fase da menopausa, eles aumentavam o risco de câncer de mama. Como foi que a gente descobriu? Porque as mulheres começaram a ter câncer de mama, mas câncer de mama após o uso indiscriminado desses hormônios. Então, muitas coisas a gente só vai descobrir depois de um tempo de uso, né? Então, por isso que tem que ter cautela. E daí, enfim, é essa informação que precisa ficar, que carece de estudos, de evidências científicas e que não é natural como se vende por aí. E foi uma grande sacada de marketing, gente, da indústria farmacêutica colocar hormônio bioidêntico. Não tem nenhum hormônio parecido que seja 100% parecido com o hormônio que o nosso corpo produz. Isso é básico do básico. Agora, o lance de mercado, né, da indústria farmacêutica de colocar hormônio bioidêntico como se fosse possível um hormônio que não é produzido pelo nosso corpo ser produzido, né, pela indústria farmacêutica. Então, eu acho que esses cuidados que Dani apontou aí, eles são importantes, porque do ponto de vista de mercado, esses caras abocanharam uma parcela de mulheres que queriam continuar fazendo terapia hormonal e escutaram esse canto da sereia, pô, bioidêntico, bioidêntico. Vê que nome lindo para uma coisa que não existe. Que sacada de mercado, né? De capitalismo é um animal feroz no nosso corpo, né? Dani, a gente está bem pertinho de terminar. Tem uma pergunta aqui de Maristela. Ferve o mulungu. Raízes, né, e folha, a gente ferve. Por exemplo, a camomila, que é uma florzinha delicada, e as folhinhas delicadas de outras plantas, a gente ferve a água, depois coloca, ferve a água, quando a água estiver fervendo, desliga e coloca nessa florzinha ou as folhas, porque são partes mais delicadas, é o chá por infusão. Mas esse chá que é da raiz ou da casca, a gente ferve ele, deixa amansar, né, uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, para as propriedades deles exalarem no chá que a gente vai tomar. Então, ferve, viu? O mulungu ferve, mas
tenha cautela com o Mulungu, pelo amor de Deus, da deusa. Mulungu é forte, eu adoro. Ontem mesmo eu dormi no Mulungu. Mas, Dani, a gente está bem pertinho. Se a gente não saiu, ele vai desligar a gente de qualquer jeito. E eu gostaria de deixar então contigo a recomendação, né? O que você diria para essas mulheres que estão aqui agora, que vão nos ouvir depois, porque a live vai ficar gravada no meu Insta e no seu. E aí deixo as palavras contigo. E agradecer Sim, mais uma vez sua disponibilidade, minha linda, de estar aqui com a gente, eu que fazendo gente, isso aqui é uma dádiva, é uma doação de uma educação, né? Sobre a menopausa, sobre os nossos ciclos, sobre a nossa fase e sobre esse portal da vida que você entra, né? Que é a menopausa, né? sim. Aí deixo contigo, meu bem. Eu que agradeço o convite, Alcio. Eu acho que a gente precisa falar muito sobre isso, porque é como se a menopausa, apesar de estar muito, né, é tempo, ela é como se fosse uma fase nova em que nós mulheres estamos descobrindo. E isso tem a ver com a expectativa de vida, né? Porque até alguns anos, as mulheres, né, nós, as pessoas viviam até os 40 anos. Então, não vivia essa plenitude que a gente sabe hoje, né? Então, inclusive, na ginecologia natural, a gente gosta de chamar, em vez de chamar de menopausa, de plenopausa, que é como se fosse um período de plenitude, ou uma segunda primavera, né? A primeira primavera que se desabrochar, quando a gente tem a menarca, e agora esse outro desabrochar na menopausa. Entendendo que é um período, é uma fase da vida em que a mulher não precisa mais voltar energia para fora, sabe? É como se agora tivesse toda a sabedoria, todo o conhecimento e todas as questões tivessem dentro. E ela pode aproveitar essa potencialidade para ela, né? Ela não precisa se preocupar mais em engravidar, ela não precisa se preocupar mais com, digamos assim, com a fertilidade. E aí, eu acho que o que eu quero deixar, né, para esse final, é que nós mulheres possamos entender que é uma fase de vida, como qualquer outra, e que essa fase tem suas potencialidades, tem seus desafios, mas tem suas potencialidades. E elas devem ser vividas quanto mais a gente tem conhecimento e esclarecimento sobre o tema. Então, conversem com outras mulheres que estão passando, né, pela mesma fase, conversem com profissionais que vocês confiam, procurem conhecimento bom, né? Porque infelizmente a gente na internet é terra de ninguém, encontra de tudo. Mas procurem fontes confiáveis para vocês entenderem que mudanças são essas que estão acontecendo, né? No corpo, na mente, nas emoções, em tudo. Porque não é uma mudança só hormonal, mudança, né? Em tudo. Então, é isso. E, enfim, eu queria aproveitar também nesse final Sim. para fazer um convite, né? Que na próxima semana, dia 5 de abril, um sábado de manhã, eu vou estar fazendo um webinário para falar sobre ferramentas de autocuidado com a ginecologia natural. Isso para qualquer fase de vida. E aí, todas as mulheres estão convidadas, e homens, enfim. Precisa só se inscrever, é gratuito, tá? Mas precisa fazer uma inscrição, que eu vou mandar por e-mail o link para participar desse webinário. Então, basta entrar no meu perfil e vocês vão ver lá tem um linkzinho, clicando lá vai aparecer a inscrição na bio para esse webinário, que é para falar sobre ginecologia natural e ferramentas de autocuidado a partir da ginecologia natural. Obrigada a vocês também pela presença, né? Porque foi bom com a troca, as perguntas também. Agradecer. Agradecer, gente, agradecer Dani mais uma vez. Dani, vamos divulgar o seu webinário, porque eu entendo que a ginecologia natural é um portal de amor às mulheres, e ao feminino, e ao autocuidado, empoderamento. Então, que a gente possa usar, e que a gente possa envelhecer como dádiva da vida, gente. Que lindo essa fase da vida, né? Quando já procriou, já fez, quem não procriou, criou outras coisas, enfim, que a gente pode dar outros sentidos e viver com ousadia. Abocanhar. Ah, essa fase me pertence. Querida, é muito grata pela presença de cada um aqui. Dani, Eu gratidão que pelo seu agradeço. servir. Pode encerrar, meu bem, aí, tá contigo. Tá bom, tchauzinho.
Tchau, bebê. Salve, viu, Dani? Salve. A gente vai conversar. Tá Você encerra, certo. depois você